Musculação pode atrapalhar o crescimento da criança ou do adolescente? Qual a idade mínima, a idade certa para o meu filho ou minha filha iniciar no treinamento de força e treinamento de resistência? Esses dois questionamentos são bem recorrentes aqui no consultório e se você tem interesse no tema, segue o vídeo para ter as explicações. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, se liga que toda terça e sexta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Então aproveita, já deixa seu like aqui no vídeo, faz a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum tema e vamos nessa. De onde surgiu essa ideia, esse receio de exercício de força atrapalhar o crescimento? Por uma ideia equivocada, de antemão, que isso teria um impacto, um estresse no osso em crescimento de crianças e adolescentes. O nosso osso, ele não é um pedaço de madeira morto, ele é um tecido vivo. E nesse processo de crescimento, a gente tem umas zonas que são específicas para que ele tenha esse processo de expansão. E se durante esse processo de crescimento você tem traumas, você tem um impacto que cause uma lesão e essa lesão altere a estrutura dessa zona de crescimento, você pode sim ter um impacto negativo na estatura final ali daquela pessoa, tá certo? Mas esses traumas, eles precisam ter uma energia cinética importante. O que é energia cinética? É aquela energia do acúmulo de movimento. Por exemplo, imagina assim, você está parado e você tem uma pessoa de 100 quilos correndo na sua direção. Quando essa pessoa tiver um contato, um impacto com você, a energia do movimento que ela tem vai repassar para você. E muito provavelmente, se ela vem em aceleração maior pela massa que ela tem, ela vai te empurrar e esse empurrar vai gerar talvez uma queda. Então é basicamente isso. Então, pessoal, já de antemão, não. Um salto na caixa, um agachamento, seja ele livre, seja ele com carga, eles não têm a capacidade, a energia cinética suficiente para causar lesões nessas zonas de crescimento do osso. Tá, Danilo, um movimento mais tranquilo, mais controlado, beleza. Mas, por exemplo, as meninas que praticam uma ginástica rítmica, aquele processo, aqueles giros, aqueles traumas, eles sim, por isso que elas são pequenininhas, né? A resposta também é não. Então, por que essas meninas têm uma mais baixa estatura, Danilo? Se não é especificamente por esses traumas, por essas lesões nas articulações, nessas zonas de crescimento? Porque eu imaginava que era isso que limitava. Na verdade, uma diversidade de fatores, tá certo? Um processo simples de seleção. Então, especificamente, pessoas de mais baixa estatura vão procurar a prática do esporte. Segundo ponto, as atletas, e principalmente de mais alto rendimento, por vezes, elas são expostas a excessos de treinamento. Então, aqui já vem um grande aprendizado para você que é pai, para você que é mãe. Não treinem mais horas por semana que a idade dos seus filhos. Ou seja, se o seu filho tem 10 anos, ele não vai treinar mais de 10 horas por semana acumulada de uma modalidade específica. E o que acontece com essas atletas de alto rendimento? Com 10 anos, elas já estão treinando 25, 30, 36 horas. Então tem muito mais volume de treinamento do que aquele corpo está estruturado, está habilitado para receber. E aí, de uma maneira semelhante, a energia ela não é uma porrada direta, mas esse acúmulo de porradinhas, pode sim, nesse contexto, limitar, alterar a estrutura daquela zona de crescimento e ter um impacto negativo na estatura final. A ideia é o seguinte, por exemplo, para eu lesionar a minha zona de crescimento, eu precisaria de uma energia de 100. Para eu ter uma energia de 100, eu posso ter uma porrada sozinha de 100 ou eu posso ter 20 porradinhas de 5. 20 porradinhas de 5 também vão ter o mesmo acúmulo, tá certo? E aí, novamente, é por um excesso de treinamento, não é porque teve impacto. E um terceiro ponto, que nesse contexto entra extremamente importante, é a alimentação. As meninas, as atletas, elas são expostas a déficits energéticos crônicos, ou seja, você não tem o mesmo aporte de energia, o mesmo aporte de calorias compatível com o excesso de gasto, do excesso de estresse metabólico que aquele corpo está.
Se você gasta 500 calorias, você tem que consumir 500 calorias e mais um pouco, porque você vai precisar recuperar aquilo que foi perdido, aquilo que foi gasto nesse seu treinamento físico, tá certo? Então, só para a gente reunir esse contexto aqui. O exercício de impacto ou não, o exercício de resistência, de força, ele não vai exercer um impacto negativo no crescimento do seu filho. E sim um conjunto inadequado, um conjunto mal elaborado entre intensidade e número de horas, oferta de calorias, oferta de energia e volume de sono. Por quê? Tem uma sequência de vídeos aqui que eu coloquei sobre curva da adaptação. Se você tem interesse em saber um pouco mais, segue que vocês vão aprender um bocado. A ideia da curva da adaptação é o seguinte: seu filho, sua filha estão aqui. Faz o exercício, independente de qual modelo for, se é um exercício aeróbico, se é um exercício de força, ele desce um pouquinho. Aí você tem um estresse metabólico. Começa o processo de recuperação dessa fibra, de recuperação desse tecido ósseo. Você faz o quê? Oferta água, proteína, carboidratos. E dá tempo para ele se recuperar. Esse tempo de recuperação ele está otimizado onde? No volume de sono. Então, crianças e adolescentes têm que ter volumes de sono compatíveis com o processo de metabolismo que eles têm acelerado. Ou seja, criança e adolescente precisa dormir mais do que adulto. Já fica mais um aprendizado aqui para vocês. Ele estava aqui, veio para cá. Você vem, oferta água, calorias, carboidrato, proteína e tempo de recuperação, ele fica um pouquinho mais acima do que era antes. E para a gente finalizar esse vídeo, eu vou deixar aqui no link um estudo, para quem tiver novamente também curiosidade, que associou uma maior estatura final em crianças e adolescentes que são fisicamente ativos quando a gente compara com indivíduos sedentários. Então o exercício, ele não só não tem um impacto negativo, como ele tem um impacto positivo no crescimento do seu filho e de sua filha, independente do tipo, do modelo de exercício que esteja sendo colocado para ele. O que vocês têm que entender é: o exercício, a nutrição e o sono têm que estar bem alinhados, bem estruturados para que seu filho progrida na sua estatura final. E para que esse caminho aconteça, é de fundamental importância que seu filho tenha um acompanhamento com um profissional que esteja habilitado para identificar fatores que possam balançar esse processo e, de fato, ter um efeito negativo no crescimento e na estrutura final. E se você chegou até agora o vídeo, não esquece de deixar seu like. Tem alguma dúvida, algum comentário, questionamento? Quer saber algo mais especificamente sobre essa parte, metabólica, sobre essa parte estrutural? Eu quis deixar um vídeo mais simples, mais palpável. Porque se ficar entrando em muitos detalhes sobre IGF-1, GH, picos de insulina, eu acho que fica muito denso e pouco didático para vocês. Mas para quem tiver interesse, joga aqui e a gente tem um bate-papo. Não esquece de fazer a sua inscrição, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.